Ok, amigos, professor Ronaldo, eu voltei com vocês agora para a gente dar uma ligeira explicação aqui sobre o tema redação, porque esse tema a gente já viu que vai estar fazendo parte da nossa avaliação, tá? Eu quero falar com vocês sobre exatamente, né, redação, tá? Então veja bem uma coisa. A redação, existem momentos e situações em que temos que transmitir uma imagem, um lugar, uma pessoa, né. Uma imagem, um lugar, uma pessoa, ok? Vamos então continuar. Uma obra artística, para isso, utilizamos a linguagem uma linguagem, tá, para algo artístico. Essa atitude ela é chamada de descrição. Então, o que é deixa eu colocar aqui a palavra descrever, tá? O que é descrever? Vamos então entender isso aqui? Descrever é um processo no qual se empregam os sentidos para captar uma realidade e transportá-la para o texto, né? Então, por exemplo, olha, o que é descrever? A descrição é o mesmo que detalhar, tá ok? Mostrar ou tornar conhecidas as características de algo ou de alguém, o que pode ser feito por via oral, textual ou visual. A descrição, ela pode estar presente numa conversa, né, a gente está batendo um papo lá, né? Então você está descrevendo. Então, por exemplo, você foi numa fazenda esse final de semana, aí eu pergunto para você o que você viu lá, você fala: "Ah, eu vi grama, vi mato, vi cachorro, vi porco, vi gado, vi peru, vi galinha", né, então você viu o rio, então você está descrevendo, não é isso? Então, mesmo que detalhar, você vai mostrar ou tornar conhecida as características de algo ou de alguém e o que pode ser, feito via oral, textual ou visual. Então a descrição, ela pode estar presente numa conversa, num texto ou numa imagem, tá? Então veja bem uma coisa, os exemplos foram os que eu passei para você. Você foi a uma fazenda, você viu gado, você viu porco, você viu galinha, ou seja, você viu rio, então isso é descrever, tá? Agora eu quero conversar com você sobre a descrição, mas como você fazer uma boa redação, que é o nosso tema aqui, tá? Então, eu quero aqui passar para você, assim, por exemplo, algumas dicas de como você fazer uma boa redação, tá? Primeiro, você vai ler o texto proposto com atenção. Texto ou tema, né? Então, por exemplo, eu passei o tema para você. Bora colocar aqui pandemia, por exemplo, pandemia, tá? Então você vai refletir e você vai anotar todas as ideias que você tiver sobre o tema. Então aqui, por exemplo, eu tenho pandemia, então todos os, sabe, as notas, as ideias que você tiver, você vai fazer uma pequena anotação, ou na sua cabeça, ou num papel, igual eu estou escrevendo aqui, para você começar a fazer a sua boa redação. Então você pode organizar um bloco, né, 2 blocos, 3 blocos de palavras que você lembra. Então, por exemplo, eu peço para você falar sobre pandemia, então você vai criar um bloco ali de palavras, tá, ou você vai falar sobre fazenda, né, você vai falar sobre o rio, você vai falar sobre uma cidade, então você vai fazer um bloco de palavras, assim que vem na sua cabeça para te ajudar, tá. Hã você vai, depois que você viu sobre esse tema aqui, você vai ver o que desenvolver na realidade o seu pensamento, o que você vai escrever, porque no caso você vai precisar de uma introdução, tá, para você fazer essa sua redação. Depois que você terminar toda a sua redação, você vai revisar o que você fez, tá? Você vai procurar passar o seu texto a limpo, porque eu até recomendo para você fazer isso, a sua redação, em um papel à parte, igual eu estou com esse meu papel, e você, no caso, você vai revisar e você vai passar limpo a sua redação, tá? Você vai ter que ter atenção e tempo disponível para você fazer essa redação. Não é você chegar aqui
mandar bala, né? No bom sentido, escrever aí aleatoriamente, você precisa sentar tranquilo, tranquila para você fazer a sua redação. Outra coisa, né? Uma redação descritiva, tá? Uma redação, bora colocar aqui, descritiva, né? Ela tem por objetivo de enriquecer o texto com detalhes sobre pessoas, objetos, lugares e eventos. Como toda redação, uma descrição precisa ser organizada coerentemente e fiel ao tema. Então, nós não podemos, por exemplo, fugir do tema, por exemplo, pandemia, tá? A redação ela é descritiva, então você vai se ater apenas ao termo aí, pandemia. Então, de forma resumida e bem objetiva, a redação deve ter 3 partes, tá bom? Então, a redação deve ter 3 partes. A dissertação, bora colocar aqui, dissertação. A dissertação, ela é dividida em 3 partes. Como 3 partes? Nós vamos ter que ter uma introdução, tá ok? Primeiro vamos fazer uma introdução, tá bom? Depois nós vamos ter o desenvolvimento, né? Vamos ter o desenvolvimento e a conclusão, ok? Então, você vai calcular o seu tempo, tá? Pode até parecer bobagem, mas muita gente se esquece de separar o tempo correto para fazer a sua redação. Por quê? Por que eu falei assim? Que pode parecer bobagem, mas muita gente se esquece de separar o tempo correto para fazer uma boa redação. Porque você quer pegar, a pessoa vai querer pegar, fazer assim a 3 pancadas, né? Chegou aqui, vou fazer. Não, você tem que tirar o seu tempinho para você pensar e realizar a sua redação, tá? Então você vai respeitar também, ó. Não esqueça de respeitar o número de linhas, tá bom? Respeite o número de linhas. O professor, que no caso sou eu, pedir 15 linhas, não faça 13, não faça 12, tá? Faça 15 ou mais linhas, tá? Respeite o número de linhas proposto, tá bom? Fique sempre dentro do tema proposto, tá bom? E use a norma culta da língua portuguesa, tá bom? Norma culta da língua portuguesa você não vai chamar palavrão, tá? Você não vai colocar gírias, tá bom? Você vai usar a norma culta, tá bom? Igual eu estou conversando com você, usando termos que são inerentes à nossa conversa, tá bom? Então não esqueça de, quando você terminar a sua redação, de reler o que você fez, tá? E passar a limpo o que você fez, tá bom? Então, boa sorte. Aqui comentando sobre o termo redação, e no nosso próximo bloco eu vou voltar falando sobre os termos essenciais da oração, tá bom? Então, um abraço, professor Ronaldo, nossa escola Ágape com você, com língua portuguesa.